Saudações, caro estudante, seja bem-vindo a esta primeiríssima aula de operações turísticas. Nesta aula, vamos abordar os conceitos fundamentais em operações turísticas. Há um conjunto de conceitos que são muito importantes de serem relembrados, porque não são desconhecidos por todos vocês, como estudantes, são conhecedores destes conceitos, apenas vamos relembrar. De um modo geral, nós vamos rever os conceitos fundamentais em operações turísticas, portanto, vamos resgatar esses conceitos, vamos passar a usar esses conceitos com maior frequência na disciplina de operações turísticas, vamos reconhecer a importância da motivação nas viagens turísticas, vamos definir operações turísticas, vamos perceber o que se estuda em operações turísticas. De um modo geral, estes são os conceitos que deverão ser resgatados. O conceito de turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, portanto, o turismo é a atividade que é realizada pelas pessoas que se deslocam de um lugar para o outro e nesse lugar deverão pernoitar pelo menos uma vez e deverão usar os serviços oferecidos pelas empresas que prestam serviços turísticos e deverão se alojar, portanto, em estabelecimentos de alojamento e também deverão usufruir de vários serviços que podem ser oferecidos no destino turístico. Esta estadia deverá superar 24 horas e não deverá ultrapassar 365 dias. O turista ou excursionista, portanto, é preciso perceber a diferença e relembrar a diferença que existe entre o turista e o excursionista. Portanto, o turista pernoita pelo menos uma vez no destino turístico, enquanto que o excursionista vai a um determinado ponto ou um determinado destino turístico e de lá regressa no mesmo dia sem pernoitar, sem ficar, portanto, mais de 24 horas nesse local. O conceito de destino turístico, o destino turístico que também pode ser definido como um mercado receptor, portanto, o mercado que recebe os turistas, onde temos a presença em abundância de oferta turística, portanto, a presença de oferta de serviços e de bens para a satisfação das necessidades do turista. Portanto, o destino turístico é esse local que tem uma delimitação territorial ou tem um ponto específico. E é preciso relembrar que o destino turístico é um conceito um pouco volátil, é um conceito que é aplicado em vários contextos. Nós podemos falar de um destino turístico a referirmos a um bairro, mas dentro de um bairro nós podemos definir um hotel ou um lodge, principalmente os lodges que têm uma gama variada de serviços a oferecer ao cliente, que são considerados destino turístico. Portanto, podemos ter um destino turístico constituído por um estabelecimento turístico, podemos ter um destino turístico referindo-se a uma unidade territorial, neste caso a menor é um quarteirão ou é um bairro na nossa realidade de divisão territorial, mas também pode ser um município, não é? A autarquia da cidade de Inhambane, ou a autarquia da cidade de Vilanculo, a autarquia da cidade de Machixe, a autarquia da vila autárquica de Quesico, não é? Ou a vila autárquica de Massinga. Portanto, podemos estar a falar de um destino turístico numa realidade em que nos referimos a um território autárquico ou um território municipal. Mas também podemos falar de destino turístico a referirmos-nos a um distrito concreto. O distrito, por exemplo, de Inharime, o distrito de Funhalouro, o distrito de Mabote, o distrito de Vilanculo, o distrito de Govuro, o distrito
de Panda, de Omwini, por aí em diante, de Zavala. Também podemos nos referir, portanto, a um destino turístico, referindo a um território distrital, ou a uma província, neste caso concreto, o destino Inhambane, o destino da cidade de Inhambane. Portanto, é um território delimitado, que tem limites fronteiriços, portanto, tem limites em relação a outros territórios que o circundam, neste caso a província de Inhambane, mas também podemos nos referir ao destino turístico falando do país, né, de Moçambique, né, como um destino turístico, a zona, portanto, neste caso Moçambique, como destino turístico, distingue-se da África do Sul, distingue-se de Malawi, do Zimbábue, da Zâmbia, da Tanzânia, da Suazilândia, do Lesoto, só para citar alguns exemplos de países que estão aqui na região da SADC, com os quais Moçambique faz limite e que tem também podem ser considerados destinos turísticos. Mas também podemos falar do destino turístico região da SADC, portanto, a região da SADC, onde encontramos um conjunto de países e esses países, portanto, constituem uma região que pode ser considerada como um destino turístico. Da mesma forma que existe a região da União Europeia, a região dos Estados Unidos da América, a região da Federação Russa, a região do Médio Oriente. Portanto, isso é em função dos acordos que existem entre os países que vão criar uma situação de haver harmonia entre elementos dos países que comungam alguma coisa. Mas também podemos falar de destinos turísticos referindo-nos a continentes, não é? Continente africano como um destino turístico, o continente asiático, entre outros continentes que prefazem o universo, o planeta Terra, mais concretamente. Portanto, do modo geral, o conceito de destino turístico é aplicável em vários contextos e pode ser confundido em algum momento, mas lembrar que o destino turístico ele é para onde o turista se dirige em busca de satisfação das suas necessidades turísticas. O destino turístico é o local onde abunda a oferta turística para a satisfação das necessidades do turista. Depois temos o sistema turístico. O sistema turístico eu recomendo a todos para visitar ou revisitar o sistema turístico que é definido por Mário Beni. Este é um trabalho que eu estou a deixar para vocês e deverão fazer nos vossos cadernos, relembrar o que é um sistema turístico, de acordo com Beni, definindo todos os ambientes que compõem o sistema turístico, né? Vão revisitar esses ambientes ou esses elementos que compõem o sistema turístico e colocarem nos vossos cadernos, porque será objeto de avaliação. Mas também é preciso lembrar o conceito de produto turístico. Portanto, o conceito de produto turístico é amplamente conhecido por vocês. Portanto, o produto turístico e as suas características, bem como o ciclo de vida do produto turístico, que é apresentado, portanto, pelos teóricos, né, que falam do momento em que o produto turístico nasce, é descoberto e depois vai crescendo em termos de sua utilização, pode atingir um máximo e nesse máximo fazer um rejuvenescimento, que é a manutenção constante, ou então pode haver uma queda, e nesse caso de queda significa deixar de ser relevante para a satisfação das necessidades do turista. Este produto turístico está amplamente ligado ao destino turístico. Portanto, o produto turístico normalmente está ligado a um mercado
que oferece, portanto, um mercado receptor onde encontramos a oferta turística. O produto turístico está ligado ao destino turístico e o destino turístico também está eh, eh, ligado ao ciclo de vida, não é? Portanto, o destino turístico pode nascer, crescer, uh, uh, sofrer a manutenção, de modo a manter-se no mercado como um destino relevante, mas também, devido à combinação de fatores, o destino turístico pode sofrer a queda e deixar de ser relevante, deixar de receber fluxos turísticos consideráveis, passando, portanto, a ser esquecido. Portanto, vão rever também o conceito de produto turístico, olhando para as características do produto turístico, que vamos ver também logo a seguir algumas dessas características. Mas também é preciso lembrar que para haver oferta turística significa que existem os provedores. Os provedores são entidades empresariais que estão a trabalhar para a satisfação das necessidades dos turistas, e essas empresas ou essas entidades estão localizadas no destino turístico. Em que contexto ocorrem as operações turísticas? As operações turísticas ocorrem no chamado mercado receptor, tanto o destino turístico. Esse mercado atualmente é caracterizado pela chamada globalização. A globalização é a intervenção de cada território ou de cada produto, de cada serviço, não é, no mercado global, não é, através da multiplicação desse produto, de modo a estar disponível em todo o globo terrestre, de modo a ser consumido em várias partes do mundo. Portanto, na globalização, todos dependem de todos e alguns dependem mais dos outros, mas todos estão conectados de tal forma que a fragilidade da oferta de um determinado serviço ou um determinado produto num determinado ponto vai se fazer sentir em outras partes do mundo, como nós sentimos quando ocorre agora a guerra na Ucrânia, não é? Que interrompeu o fluxo de mercadorias, sobretudo de cereais, para o mercado internacional, é quando percebemos o quão o mundo, ou a maior parte de países, dependem de cereais que são produzidos naquela região e que são depois comercializados em diferentes partes do mundo através do processo de distribuição desses produtos. Portanto, a globalização com a operação especial levada a cabo pelas forças da Rússia na Ucrânia começou a sofrer alguma desintegração. Alguns dizem que está a acabar a globalização e outros falam que estamos a viver um período de regionalização da globalização ou uma globalização regionalizada, onde os amigos atuam entre eles. Temos o Ocidente, por exemplo, que quer fazer as trocas comerciais entre eles e estão a excluir a Rússia, e também tem tendência a excluir a China e todos os países que aceitam fazer comercialização com a Rússia. Portanto, aqui encontramos uma situação da globalização regionalizada em que há muitas incertezas no mercado. Esse é outro aspecto do contexto das operações turísticas em que nos encontramos, que é caracterizado por incerteza. E essa incerteza deriva do fato de estarmos a viver muitas crises. Lembram-se da crise de 2008 e as crises que vieram a seguir, as crises ambientais, as crises geradas pelos ciclones, não é? Pelas mudanças climáticas, pelos eventos extremos, mas também as crises geradas pela instabilidade política e militar em diferentes regiões, como é o caso da Ucrânia,
que acabam afetando o turismo. Nós sabemos que o turismo depende grandemente do fenômeno da paz. Portanto, onde há ausência da paz, o turismo fica ressentido. Mas também com as catástrofes de doenças, como foi o caso da Covid-19, nós vimos que a Covid-19 abalou em grande medida o setor do turismo, o setor do desporto, o setor da cultura, que ficou limitado à não realização de eventos, à não viagens, né, a proibição das viagens, ao encerramento das fronteiras e por aí em diante. Portanto, vivemos num mundo de incertezas em que a qualquer momento podemos ter um fenômeno que influencia o mercado de determinada forma positiva ou de determinada forma negativa. Mas também vivemos num mundo cheio de competitividade. Portanto, a competitividade entre as empresas, a competitividade entre eh, os provedores de serviços, entre as empresas que estão a vender seus produtos ou seus serviços e que a qualquer momento podem acionar ou criar uma inovação ou criar uma tecnologia que vai lhes tornar mais competitivos ou podem falhar nas suas operações e tornarem-se menos competitivos no conjunto das empresas, a competitividade entre as empresas, a competitividade entre os destinos turísticos, a competitividade entre as regiões turísticas é notória, principalmente a competitividade entre os destinos turísticos que oferecem o mesmo tipo de produto turístico, por exemplo, de sol e praia, ou o produto turístico baseado no patrimônio cultural construído, não é? Ou os países que pretendem, que têm o produto turístico desportivo, sobretudo as nações que praticam muito o desporto e que fazem do desporto uma importante forma de arrecadar receitas através do turismo desportivo. Portanto, há competitividade entre países, há competitividade entre as empresas, há competitividade no mercado, sobretudo no destino turístico ou mercados receptores. Algumas das características do produto turístico que já são do seu conhecimento, que deverá revisitar, é o caráter intangível do produto turístico. Portanto, há elementos do produto turístico que não é possível serem tocados. Portanto, temos a questão do folclore, temos a hospitalidade, não é? Temos a receptividade do turista, alguns elementos que não podem ser tocados ou não podem ser vistos a olho nu, mas podem ser sentidos, como o calor da região tropical, não é? Ou o frio das regiões polares. O caráter inseparável, todos os elementos que compõem o produto turístico estão conectados, estão unidos, fazem parte de um todo que é inseparável. E havendo necessidade de ir ao destino turístico para usufruir deste produto turístico. Portanto, mas ao mesmo tempo o produto turístico é heterogêneo, é inseparável, mas é heterogêneo. Significa isso que há elementos do produto turístico que podem ser selecionados para serem consumidos. Não significa que podem ser separados do produto turístico no seu todo. Não. Está-se a dizer que o produto turístico é heterogêneo na medida em que podemos nos beneficiar de parte dos elementos do produto turístico de forma separada. Não que podemos separar o produto turístico. O produto turístico também é perecível quando olhamos para o caráter de sua comercialização e ou não comercialização. Por exemplo, quando nós não conseguimos vender uma noite num hotel, num quarto de um hotel, estamos a diminuir aquele potencial que foi estabelecido de podermos vender 365 vezes
um determinado quarto durante um ano. Portanto, uma noite perdida é uma noite perdida e que vai reduzir, portanto, a oportunidade que nós temos de acumular, de vender um determinado quarto durante o ano. Portanto, lembrar essas características, o caráter intangível, o caráter inseparável, heterogêneo, perecível do produto turístico. Mas lembrar que o produto turístico, portanto, que é oferecido nos destinos turísticos, constitui o elemento fundamental para atrair visitantes nesse local e que esses visitantes estão à procura do produto turístico, estão à procura desses serviços e produtos que nós encontramos no destino turístico. E isso vai certamente dinamizar as operações turísticas para a satisfação e ou o consumo do produto turístico no destino ou mercado receptor. Isso significa que existem empresas que se dedicam à satisfação das necessidades dos turistas, não é? E essas empresas são caracterizadas por oferecerem serviços diversos. Portanto, características específicas dos serviços turísticos, nós encontramos empresas ou entidades que oferecem serviços de transporte de passageiros, não é? Encontramos no mercado receptor ou no destino turístico empresas hoteleiras e similares, portanto, empresas que oferecem serviços de alojamento, empresas que oferecem serviços de restauração ou os restaurantes, encontramos serviços que oferecem empresas que oferecem serviços de beleza, de manutenção física, etc, etc, assim como de entretenimento. Empresas de informação e de animação turística, portanto, são empresas que estão ali para disponibilizar um conjunto de informações para que o turista possa tomar decisões conscientes, não é? Mas também encontramos as agências organizadoras de viagens, portanto, os agentes organizadores de viagem que podem ser grossistas ou retalhistas. Nós vamos ver com mais detalhe o que são grossistas, o que são retalhistas dentro da cadeia de distribuição turística nas próximas aulas. Então, o que é que vem a ser operações turísticas? São várias as operações que ocorrem no mercado turístico, sobretudo no mercado turístico receptor, mas, de um modo geral, ocorrem no mercado turístico emissor e ao longo da viagem, bem como no destino turístico. Portanto, estamos a falar de recepção e gestão de reservas de alojamento, por exemplo, é uma operação. A operação ou as operações com o transporte rodoviário, com o transporte aéreo, com o transporte fora da atmosfera, portanto o transporte estratosférico, agora que temos o turismo espacial, não é? Naves espaciais que levam turistas para além da atmosfera, portanto fora do espaço de influência da atmosfera. Operações de transportes marítimos, transportes ferroviários, rodoviários, por aí em diante. Portanto, várias operações de transportes. Também as operações de aluguer de automóvel, ou renter car. As operações de entrada, portanto, a chegada ou a entrada do turista num determinado hotel ou num determinado destino turístico, né? O serviço de quarto e também os serviços de saída do cliente. Portanto, o check-in, o room service e o check-out, sobretudo em unidades de alojamento ou em destinos turísticos, como é o caso de um resort ou de um lodge. Mas também temos operações de gestão de reservas de alimentação, operações de gestão de reservas de excursões ou de atividades de entretenimento. Portanto, para podermos vender os serviços os serviços e produtos de que o destino turístico
dispõe, nós realizamos um conjunto de operações turísticas e essas operações turísticas que vão envolver diferentes empresas que têm a finalidade de vender esses serviços para a satisfação das necessidades dos turistas através de operações que acabamos aqui de enumerar. Portanto, as operações turísticas significa coordenação de serviços e produtos de diversas empresas com o objetivo de garantir que o turista possa usufruir de serviços e experiências de qualidade satisfatória no destino turístico. As operações turísticas visam, portanto, são fundamentalmente a coordenação. O que se estuda, portanto, é operações turísticas? Em operações turísticas, nós encontramos a manipulação da informação. Portanto, aqui ocorre uma manipulação de informação, criando oportunidades de negócio e também criando oportunidades de satisfação do cliente. Portanto, a informação nas operações turísticas é muito importante e é muito importante no contexto de tomada de decisão. Veja que quando alguém viaja para um destino turístico concreto, por exemplo, sair daqui de Inhambane, ir a Vilanculos, ou sair daqui de Inhambane, ir a Maputo, no contexto do turismo, eu primeiro faço uma avaliação. Portanto, essa avaliação, essa análise é em função da informação de que disponho para tomar uma decisão de ir a um determinado destino turístico. Portanto, a informação é muito importante para o processo decisório para se poder viajar. E nós precisamos dessa informação e essa informação vai nos permitir tomar uma decisão antes de sair da minha zona de residência habitual ou da zona de residência habitual do turista, aquilo que vai ocorrer durante a viagem em direção ao destino, aquilo que vai acontecer no destino turístico e aquilo que vai acontecer, portanto, no meu percurso de regresso ou no percurso de regresso do turista para o seu local de residência habitual. Portanto, aqui aquilo que nós chamamos de pós-viagem, que normalmente é a avaliação da sua viagem, mas também é são as outras decisões que o turista poderá tomar para poder visitar outros lugares. Não é? As operações turísticas estudam um conjunto de manipulações de informação para o planeamento e execução de viagens turísticas de modo a se fazer escolhas livres e satisfatórias para os turistas. Portanto, isto é o que estudam as operações turísticas. As operações turísticas estudam um conjunto de manipulação de informação para o planeamento e execução de viagens turísticas de modo a se fazer escolhas livres e satisfatórias para o turista. Manipulação da informação. Portanto, as operações turísticas estudam um conjunto complexo de relações que se desenvolvem na cadeia de distribuição turística. Portanto, a seguir nós vamos ver a cadeia de distribuição turística. Portanto, as operações turísticas estudam as relações que se estabelecem entre os membros da cadeia de distribuição turística, cujo objetivo é motivar as viagens turísticas e permitir que as pessoas que viajam possam usufruir de produto turístico no destino com menor dificuldade e maior satisfação. Portanto, as operações turísticas é um quebra-cabeça, onde as peças a combinar são informação e os atores ou profissionais. E, por fim, o turista, que é o consumidor. Desde a origem, ao longo da viagem e no destino turístico, que oferecem serviços de transporte, acomodação, restauração, alimentação, entretenimento, locais a visitar, hospitalidade, etc, etc, etc. Aquilo que nós chamamos de produto turístico. As operações turísticas estão cada vez mais complexas.
como pode-se imaginar, à medida que a sociedade vai evoluindo em termos de conhecimento dos diferentes destinos, alguém dizia que não existe nenhuma parte da Terra que não é conhecida. Portanto, à medida que o ser humano vai conhecendo diferentes partes no mundo, no planeta Terra, as operações turísticas vão se complexificar, portanto, vão ficando mais complexas, uma vez que os consumidores estão cada vez mais sofisticados em seus desejos e necessidades de consumo, o que requer maior criatividade por parte das empresas provedoras de serviços, assim como maior criatividade por parte dos provedores e das agências que trabalham na organização das viagens, né? Conforme vamos ver na cadeia de distribuição turística. Quem são esses agentes? Né? Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, o cidadão universal informado, portanto, o cidadão informado é cada vez mais exigente, como pode-se perceber, né? É cada vez mais exigente e seletivo. E para poder selecionar, não é? Ele precisa de muita informação, né? O que requer profissionais qualificados para poderem gerar e garantir a disponibilidade dessa informação, não é? Para permitir que haja mais, do modo geral, tem que haver competência no negócio do ou ligado ao turismo e hotelaria. Portanto, mais do que nunca, os profissionais de turismo já, neste momento em que vivemos, são muito necessários para a organização das viagens turísticas e devem ter maior competência, devem ser capazes de ir ao encontro das expectativas do mercado cada vez mais exigente. Portanto, assim, o estudante que está sendo formado e que está a participar neste curso de operações turísticas, nesta disciplina de operações turísticas, deve saber de que, ao terminar esta disciplina, deve ter desenvolvido competências fundamentais para a sua área profissional. Portanto, um dos elementos fundamentais, um dos profissionais fundamentais nas operações turísticas é o operador turístico, que é o elemento profissional, não é? Fundamental nas operações turísticas. Nós vamos ver com mais detalhe quem é o operador turístico e qual é o seu papel na cadeia de distribuição turística, mas fique por enquanto sabendo de que o operador turístico é um dos elementos fundamentais, sobretudo na organização das viagens. Quem é o operador turístico? Haverá resposta nas próximas aulas, mas é um dos elementos fundamentais para a organização de viagens coletivas, sobretudo. Portanto, a nossa aula vai terminar por aqui. Lembrar que este livro, Gestão de Agências de Viagens e Turismo, não é? De autoria de Abranja e outros autores, portanto, foi editado no ano 2012, é um dos livros fundamentais para esta disciplina de operações turísticas, que deverá ser lido várias vezes para perceber as matérias que vamos abordar nesta disciplina. Mas também tem um conjunto de livros que vem naquela lista da bibliografia recomendada que está no nosso plano analítico, que foi partilhado no nosso grupo do WhatsApp. Este é o fim da nossa aula. Obrigado pela atenção. Nós vamos voltar a outra aula a seguir nos próximos dias. Tchau!